Aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O Sermão do Monte. Diz assim, a partir do versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Amém. Os irmãos estejam à vontade. Irmãos, quando comecei a me preparar para essa palavra, eu pedi ao Senhor que me ajudasse, porque o que estava no meu coração era um sentimento de que nesse tempo a igreja tem, eu estou falando, irmãos, a igreja no mundo, a igreja no Brasil, eu não estou falando de um outro irmão e nem de um outro ministério, amém? Amém. A igreja nesse tempo tem se deixado, irmãos, se misturar com as coisas do mundo. E, irmãos, eu não estou falando de uma forma minimalista, eu não estou falando de pequenos pecados, eu não estou falando de se é que existem pequenos ou grandes pecados, mas eu estou falando de posicionamento do cristão, daquele cristão que procura viver segundo o caráter de Deus. Amém? Porque o Senhor Jesus, quando Ele se foi e deixou isso para nós, Ele nos deixou a responsabilidade de continuarmos aquilo que Ele iniciou. E o que Ele fez enquanto Ele esteve na terra foi revelar-nos o Pai. Amém? Então o que o Senhor espera de nós é que nós continuemos a revelar o Pai. E quando a gente pensa nessa linha, nessa perspectiva, irmãos, nós temos buscado revelar o Pai com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as escolhas que nós temos feito. E meditando nessas coisas, pedindo ao Senhor, porque, irmãos, eu tenho um cuidado tão grande, e eu sei que os irmãos têm também, de nós estarmos nos lugares e de nós não envergonharmos aquilo que o Senhor nos ensinou, de nós não envergonharmos a vontade do Senhor, de nós não envergonharmos a salvação que Ele nos trouxe. E nessa perspectiva eu falei: Senhor, como fazer? Como ministrar uma palavra sobre essas coisas, para que os irmãos entendam com clareza o que o Senhor espera de nós? E aí o Senhor me trouxe o Sermão do Monte, aqui as bem-aventuranças. Irmãos, as bem-aventuranças, elas vêm logo em seguida, porque começa o Evangelho de Mateus. E Mateus, ele começa contando ali de como começou, que o profeta João veio, João Batista veio anunciar Jesus. E aí houve o batismo de Jesus, que foi feito por João Batista. E ali, o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus. Logo em seguida o Senhor Jesus foi levado ao deserto. E ali ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. E logo em seguida ele foi tentado pelo diabo. E ele foi tentado de diversas formas. Ele foi tentado na fome que ele sentia, na sede que ele sentia. Ele foi tentado na majestade dele. Ele foi tentado de várias formas. E ele resistiu ao diabo. E o Senhor disse que tudo aquilo que Ele fez aqui, Ele nos deu também a condição de fazermos, não pelas nossas mãos, mas por meio do Espírito dele. Então nós estamos aptos, os nascidos de Deus estão aptos a resistir às tentações do diabo também. Amém? Amém. E dentro dessa linha, quando a gente pensa que ali iniciou, logo em seguida, irmãos, Jesus saiu do deserto depois dessa tentação.
Ele venceu essa tentação e logo ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum, ali na Galileia. E lá, chegando em Cafarnaum era uma cidade que ficava ali à beira do Mar da Galileia, e ele começou ali a separar os discípulos, começou a chamar os discípulos que andariam com ele. E logo, irmão, se espalhou que havia uma pessoa ensinando. Porque quando Jesus começou, Jesus começa a falar assim, logo aqui eu vou ler, os irmãos não precisam abrir, está falando em Mateus 4. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão seguia Jesus. Então, logo que Jesus começou a operar os milagres, ficou muito perceptível que havia alguém diferente, com poderes ali, e que estava fazendo maravilhas no meio do povo. E ele atraiu multidões. Além disso, irmãos, todas as vezes que essas grandes multidões se reuniam, havia alimento também. E era um tempo de muita pobreza. Então as pessoas eram atraídas ou por esse alimento que ia ser distribuído, ou por aquilo que elas desejavam receber da parte de Deus, né? Das suas misérias. Elas queriam ser curadas, saradas, queriam ter a solução das suas misérias. Mas aqui também, em Mateus 4, fala que antes de Jesus começar a ministrar, a primeira mensagem que ele deixou, que está aqui no versículo 17 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que diz assim, ó, Jesus chegou no deserto e disse assim, daquele momento em diante, quando ele se mudou para Cafarnaum, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a primeira mensagem de todas, e que eu considero mais importante para nós cristãos, é essa, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. O que o Senhor quer dizer com essa frase? Que sem arrependimento não há reino dos céus. Sabe, irmãos, então a nossa primeira missão individual enquanto cristãos é esse sincero arrependimento diário. Sabe, irmãos, nós não podemos dormir, deitar, por mais cansados que estejamos, sem recordar o dia daquilo que nós fizemos, que nós desagradamos o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente tem esse hábito diário, a gente tem o cuidado de revisar a nossa vida, os nossos procedimentos, as nossas atitudes, o que falamos, o que fizemos. Porque o Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas, amém? Então ele nos ajuda a recordar aquilo que desagradou a Deus também. Porque às vezes tem um pecado que constrange, e nos constrange muito, mas tem um pecado que a gente acaba fazendo como pecado de estimação. E nós precisamos estar atentos. Enquanto nós não recordarmos que o Espírito Santo me mostra que nesse dia não foi bom, naquilo que eu desagradei o Senhor, porque eu quero estar arrependido. E o arrependimento sincero, irmãos, ele envolve uma conversão, uma mudança de direção. Não existe arrependimento sincero se eu não mudei o proceder. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos nova criatura, nós nos tornamos filhos de Deus por meio da justificação. E nós precisamos entender que a justificação tinha algo contra mim, eu tinha uma dívida que eu não podia pagar. O preço por essa dívida que eu tinha era a morte, era o fogo do inferno, eternamente. Eu não tinha como pagar essa dívida diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e amor por aquelas criaturas que Ele criou, porque antes de sermos filhos nós somos criaturas, Ele fala, eu vou lhes dar o direito de voltarem para mim, de ter novamente comunhão e conexão comigo. Então quando o Senhor decidiu isso, e Ele decidiu lá antes de nos dar o livre-arbítrio, Ele falou, quem quiser escolher voltar, voltará, mas não pode ser pelas mãos deles, porque eles não vão conseguir. Vai ter que ser pelas mãos do Cordeiro que eu vou enviar. Porque tem que ser por este sangue, porque assim está descrito lá no Antigo Testamento. Somente o sangue do Cordeiro do Cordeiro puro, do Cordeiro imolado, poderia nos dar esse direito de voltar para a nossa casa, o nosso lar celestial. E Jesus começa aqui todo o ensinamento dizendo, olha, arrependei-vos. Irmãos, o que acontece
acontece quando a gente se batiza? Quando a gente se batiza, inclusive domingo tem batismo nas águas, amém, pastor? Né? Quando a gente se batiza, irmãos, a gente declara publicamente, declara para Deus, naquele mergulho que eu faço, que eu volto, que eu deixei para trás todas as coisas, eis que tudo se faz novo. Amém. 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 Irmãos, e se eu declaro isso publicamente, isso cada dia tem que ser mais consciente no meu espírito. Eu preciso iniciar ali, naquele momento em que eu declaro que tudo se faz novo, o meu início do processo de conversão sincera. Para os homens, não para Deus. E Jesus, logo em seguida, essa declaração de arrependei-vos, ele começa a nos dizer no Sermão do Monte como que eu dou evidências para Deus de que eu verdadeiramente me arrependi, de que eu verdadeiramente estou em processo de conversão, de que verdadeiramente eu tenho buscado ser a imagem e semelhança de Cristo. Então nós precisamos ler com frequência esses versículos que eu li com a igreja agora, porque eu preciso analisar cada item desse e ver, nossa, será que eu tenho buscado mesmo? Será que o meu perfil de cristão está compatível com aquilo que Jesus ensinou lá no monte? E o Senhor nos fala de 8 bem-aventuranças. E nessas 8 bem-aventuranças, as 4 primeiras dizem respeito ao meu relacionamento com Deus. E as 4 finais dizem respeito ao meu relacionamento com o próximo. Então, para que eu ande em verdadeiro processo de conversão, eu tenho uma mudança que é no meu agir e relacionar com Deus. E tenho uma mudança que é no meu agir e relacionar com o próximo. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Então, nós precisamos compreender que nessas 8 bem-aventuranças, o Senhor nos diz que vocês serão bem-aventurados. Quando a gente vai pegar essa tradução do grego, né, o Evangelho foi escrito em grego, bem-aventurados quer dizer felicíssimos, mais que felizes. Então, quando ele fala das bem-aventuranças, eles falam, olha, se vocês conseguirem viver assim, vocês serão muitíssimo felizes. Mas nós precisamos compreender que o conceito de felicidade bíblico é diferente do conceito de felicidade humano. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente estuda ali em Filipenses, que é considerada a carta da alegria, e que Paulo escreve sobre sejai-vos alegres, sabe? Ele fala da gente, apesar das situações que a gente vive nessa terra, da gente estar alegre. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda situação. Por que Paulo aprendeu a viver contente em toda situação? Porque ele estava esperando alguma coisa desse tempo? Não. Por que Paulo disse que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo? Porque ele sabia que na hora que o Senhor o levasse, ele estaria com Cristo. Então, quando você fala de bem-aventurança, de felicidade, é a felicidade daquilo que o Senhor espera, porque Ele espera que nós vivamos um sincero processo de santificação. E sabe, quando a gente entende em quem que nós estamos firmados, quando a gente entende quem de fato é Deus e o que de fato Jesus conquistou, só isso já é motivo de alegria. Você sabe por quê? Se há doença, eu sei que em Jesus ela vai cessar. Se há escassez, eu sei que em Jesus, lá no reino dos céus, porque o Senhor diz, é chegado o reino dos céus, ela vai cessar. Se há motivos de aflições, quando de fato chegar o reino dos céus, ele for completo, vai cessar. Então a minha alegria é porque nesse tempo eu já posso contemplar a bondade do Senhor. Nesse tempo eu já posso contemplar a fidelidade do Senhor. E nesse tempo eu posso também demonstrar que eu creio que tudo isso que está prometido na palavra vai chegar para mim. Então, irmãos, que a gente precisa ter em mente é que essa felicidade que ela é passageira, que é aqui deste tempo, não é essa felicidade que está aqui, da qual as bem-aventuranças falam. Então, quando o Senhor diz, falando que nós seremos bem-aventurados, Ele está dizendo, vocês serão mais felizes, vocês serão mais plenos, vocês serão completos, vocês serão inteiros.
quando vocês entenderem que precisam estar cada vez mais parecidos com aquilo que meu filho ensinou. Irmãos, antes do nosso processo de conversão, e eu falo por mim porque eu demorei para realmente iniciar verdadeiramente o meu processo de conversão, era um vazio que eu sentia, irmãos. Podia ter tudo. Podia estar com dinheiro na conta, podia estar com um carro mais novo, podia estar feliz com a moradia, e não estavam completos. E sempre vai ser assim quando não houver a presença de Deus em nós, na nossa alma, no nosso espírito. Tudo vai acontecer, está disponível, mas você não vai se sentir completo. Sabe por quê? Porque a verdadeira completude do ser humano só existe quando há a presença de Deus. Só Ele nos completa. E nós somos criados para isso, para só sermos plenos quando estivermos plenos nele. Então, não adianta a gente querer encontrar outro lugar de paz, de amor, de alegria, de felicidade plena, se não for no Senhor. E é interessante porque quando a gente inverte o modo de pensar e a gente passa por necessidade, e eu estou falando todo tipo de necessidade, uma pessoa nossa, ou nós mesmos estamos passando por uma enfermidade, ou um tipo de escassez, ou é uma situação que você não esperava, uma promoção que não chega, um concurso que você não passa. Quando você tem verdadeiramente a certeza de que Deus é o soberano, que Ele está no controle da sua vida, você não tem medo. Porque você sabe que Ele vai te suprir em tudo. Irmã, mesmo quando eu estou lá no leito, sim, você está sendo suprido, porque os anjos estão ali intercedendo por você. É porque os nossos olhos normalmente não contemplam o sobrenatural, contemplam o que é natural. É imperfeito que os olhos contemplam. E nessa perspectiva nós precisamos entender que as bem-aventuranças não dizem respeito a coisas naturais, dizem respeito a coisas sobrenaturais. Então nós precisamos olhar na perspectiva do Senhor. Amém? E aí a primeira bem-aventurança diz, no versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Glórias a Deus, Pai, obrigada pela tua bondade, Senhor. Quando a gente fala de pobreza de espírito, irmãos, a gente tem uma ideia, de aquele que tem escassez, e na verdade não é. Quando a gente fala de pobreza de espírito, quer dizer o seguinte, eu me reconheço como pequeno, eu me reconheço na minha incapacidade de fazer as coisas sozinho, fazer do jeito certo. Eu me reconheço que o mérito da minha salvação não é meu. Então, o que quer dizer respeito ao pobre de espírito? É total dependência do Senhor. Sem Ele eu nada sou. A minha riqueza está nele, em ter Ele, em viver para Ele, em ser dele, porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 11. Amém? Amém. Então, quando se fala de pobreza, não é essa pobreza à luz do mundo. Eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável, que se não fosse por Ele, eu nem teria direito à minha salvação. Porque Ele quis, porque Ele me amou, enviou seu Filho, eu tenho direito a voltar para o lar celestial. E aí, essa completa dependência do Senhor, essa pobreza em espírito, essa dependência completa, me traz o que de recompensa? O reino dos céus. Está no versículo 3. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, não é porque eu choro de tristeza. Eu estou chorando, ainda bem que eu estou chorando hoje, nessa minha tristeza, por isso que eu estou passando. Eu vou ser consolado pelo Senhor. Sim, o Espírito Santo nos consola nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas. Mas essa tristeza aqui que consola é a que diz respeito ao pecado, ao quebrantamento, ao verdadeiro quebrantamento. Por quê, irmãos? Porque quando eu me sinto verdadeiramente quebrantado, e aí eu estou falando daquele momento em que você cai em algo que você não queria cair novamente, às vezes no seu jeito de falar, às vezes numa atitude que você não gostaria de ter tido, às vezes num hábito rotineiro que você continua tendo, que tem desagradado a Deus e só você sabe. Quando você recebe verdadeiramente esse quebrantamento, irmãos, nós estamos falando de verdadeira conversão.
E quando a gente fala de verdadeira conversão, quando a gente sabe que entristeceu o Espírito Santo, irmãos, isso vem da nossa alma. E sabe, às vezes os crentes estão meio insensíveis em relação a isso. Peca e peca de novo, e peca de novo. E parece que Deus é uma máquina de perdoar. Sabe, irmãos, Deus é longânimo. Mas o Senhor reconhece o verdadeiro quebrantamento. O Senhor reconhece o verdadeiro arrependimento. Então, quando Jesus fala aqui que bem-aventurados que choram, Jesus está falando, bem-aventurados aqueles que realmente ainda se constrangem com o seu pecado e sabem que necessitam de redenção, porque estes serão consolados. Serão consolados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo disse, eu vou continuar te ajudando nisso. Eu vou continuar te ajudando a não repetir isso que entristece tanto o coração do nosso Deus. Amém? Versículo 5, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Irmãos, quando a gente fala dessa questão da humildade, a gente precisa ter em mente que o Senhor, Ele tem uma expectativa em relação ao nosso entendimento de quem nós somos. Em outras traduções, esse bem-aventurados humildes está bem-aventurados mansos. E às vezes nós temos uma ideia de que ser manso é ser aquela pessoa que é meio bobona, sabe? É aquela que deixa as coisas acontecerem e faz de conta que não está acontecendo. E não tem nada a ver com isso. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra mansidão, na Bíblia, ela está dizendo o seguinte: eu estou disposto a deixar a minha razão de lado, sofrer o dano, porque o Senhor é o meu vingador. Então eu deixo de ter direito da revanche, eu deixo de ter o direito da resposta dura, eu olho aquela situação e falo, mas eu fui injustiçado, e eu entrego tudo ao Senhor. Irmãos, todas as vezes que a gente decide que vai brigar pela nossa certeza, todas as vezes que nós decidimos que nós vamos brigar porque nós estamos certos, nós podemos até estar brigando pela nossa razão diante dos homens, mas nós perdemos completamente a nossa razão diante de Deus. Sabe, a Bíblia diz para nós não darmos lugar à ira, e que se nós nos irarmos, que a gente não chegue ao pecado. Então, todas as vezes que a gente fala de sermos mansos, porque os mansos herdaram a terra, irmãos, é um momento oportuno de você demonstrar que aquilo que faz deste mundo um mundo cheio de contendas, cheio de contradições, não diz respeito a mim, porque eu não sou deste mundo. O cristão, ele precisa decidir ter paz ao invés de ter razão. Quantos aqui está disposto, no trabalho, por exemplo, a ser apontado como aquele que fez tudo errado, e você vai lá e se justifica para o seu chefe e fala, não, eu fiz assim, 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 e aí aquelas pessoas se viram contra você. Eu estou dando exemplo porque em trabalho acontece isso. As pessoas se viram contra você, o seu chefe se vira contra você, e você fica ali como o errado da história. Irmãos, quando a gente decide que vai brigar pela nossa justiça, normalmente a coisa estraga, fica pior. Mas quando você decide que Deus vai fazer a justiça por você, as coisas se esclarecem. A gente não espera, a gente quer resolver pelas nossas mãos. Então, todas as vezes que Deus colocar você diante de uma situação onde você vai precisar brigar para provar que está certo, decida deixar Deus mostrar àqueles que você está certo. Irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque uma coisa é você conversar, é você se justificar. Outra é você ter que brigar por aquilo. A gente quer brigar pela nossa posição, a gente quer brigar que está certo, a gente quer brigar pela nossa razão, pela nossa ideia. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos num tempo pré-eleições em que muitos têm levantado a bandeira de evangélicos, muitos, e têm brigado por homens imperfeitos.
tem discutido com outros por homens imperfeitos, porque não há perfeição nesta terra. Tem brigado para provar que você está certo. Brigas em grupos de família, de amigos de infância. E aonde fica o verdadeiro cristianismo nessa história? Aonde? Paulo, lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele começa a carta falando sobre partidarismos. Primeira coisa, que uns estavam falando que era de Apolo, outros estavam falando que era de Paulo, outros que eram de Pedro, outros que eram de Jesus. E ele condena veemente o partidarismo. E o que nós temos feito neste tempo? Tomar partido. Mas irmã, daqui a pouco as eleições são aí, o que eu faço? Ore. Ore ao Senhor pela nossa nação, ore pelos candidatos, mas principalmente ore por si mesmo, para que o Espírito Santo te revele a melhor decisão a tomar. Porque só o Espírito Santo pode nos ajudar nessa decisão, irmãos. Como que eu vou decidir que lado é, se só Deus conhece os corações? Só Ele. Só Ele sabe do que está por vir, e só Ele pode mudar a situação do que está por vir. Então, o verdadeiro cristão, ele é manso. Ele fica no lugar de posição onde, se eu não conseguir me posicionar e me fazer entender, eu não preciso discutir. Eu sofro dano porque o meu Deus é quem peleja as minhas batalhas. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. Bem-aventurados, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, quando a gente fala de fome e sede de justiça, nós precisamos entender, para fazer uma boa correlação, do que é fome e sede para nós, naturalmente. Irmãos, eu não sei vocês, mas aqui em Brasília, nessa época de agosto e setembro, quando a secura estava como estava uns dias atrás, irmãos, eu paro de beber água o suficiente que eu preciso, minha cabeça começa a doer. Eu sinto na hora que eu esqueci de beber água, porque um sintoma claro na minha vida é uma dor de cabeça por falta de água. Começa a Deus já fala, nossa, não bebi o tanto de água que eu tinha que beber hoje. Quando a gente está num lugar que você não tem água, eu nunca tive essa experiência, e que você não pode beber água, eu imagino que deva ser uma sensação quase que de desespero, porque a boca seca, o corpo seca. Quando você tem fome, eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de fazer um jejum de 24 horas. Mas, irmãos, eu imagino, eu nunca fiz. Mas eu imagino que as primeiras 6, 7 horas devem ser dificílimas. Porque normalmente é o que a gente consegue aguentar, ficar sem comer. Normalmente. Tem irmãos não que têm o hábito do jejum e eles já estão tolerantes. Né? Eles já submetem a carne deles de tal forma que quando a fome vem, eles conseguem rejeitar e distrair o pensamento com as coisas de Deus, eles já nem sentem fome. Mas para quem não está acostumado a sentir fome, quando a gente vê as pessoas na rua pedindo comida, não é dinheiro para comprar comida, é comida. Irmãos, é porque deve ser algo desesperador. Então, imaginando que nós, humanos, temos essa necessidade de comida e de bebida, quando o Senhor fala nesse versículo 6 que felizes, muitíssimo felizes são os que têm fome e sede de justiça, Ele está falando da justiça que nos trouxe a nossa salvação. E qual foi a justiça que nos trouxe a salvação? O sacrifício de Jesus. A justiça que Ele fez, pagando um preço que não era possível que nós pagássemos lá na cruz. A palavra diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede. Sabe, quando a gente pensa em sede, a gente pode pensar naquele versículo de Paulo que fala, desejai o verdadeiro leite espiritual. Ele fala que nós devemos desejar como se nós fôssemos crianças, porque a criança, o alimento dela qual é? O leite materno. E ele fala, desejar o verdadeiro leite espiritual. Irmãos, o que é o verdadeiro leite espiritual? É tudo que diz relação a Deus, ao conhecimento de Deus, à presença de Deus. O que Jesus disse? Que Ele é o pão da vida. Que quem viesse até Ele não teria fome. Quem viesse até Ele não teria sede. Quando Ele encontrou com aquela mulher samaritana, que ela estava ali tentando pegar água no poço, Ele falou,
se você quiser dessa água que eu tenho para te dar e beber, nunca mais você vai sentir sede. Amém, irmãos? Então, aquele que busca ser a imagem e semelhança do Senhor, que quer ser uma pessoa mais que feliz, saciada por Deus, precisa desejar ardentemente o conhecimento de Deus, a presença de Deus, a intimidade de Deus. Amém. Sabe, a pessoa precisa desejar muito. E como é que eu desejo isso, irmã? Meditando na palavra, entoando os louvores ao Senhor. No culto, irmã? Não, gente, em qualquer lugar. Eu estou no carro, estou louvando o Senhor, estou tomando banho, estou agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Sabe, igual a Luciana falou, que ela está lá fazendo as coisas dela e chama: Senhor, fica aqui comigo. Senhor, esteja aqui comigo. Sabe, esse lugar de plenitude só existe quando há presença do Espírito Santo de Deus. E a vida está corrida, gente. As coisas estão emendadas. Quando a gente vê às 6 horas da tarde, 8 horas da noite, é meia-noite, você não conseguiu deitar. Louvado seja Deus por quem está conseguindo deitar às 10, porque é saúde. Mas está difícil nesse tempo. Ainda mais nós mulheres, que enquanto a gente está acordada, a gente está lembrando o que tem para fazer para amanhã. Então, se a gente não separa tempo para meditar, para aprender, para conversar com o Senhor, para adorar o Senhor, para vir à igreja, porque é mandamento congregar, irmãos, não vai aparecer. E você sabe qual que é a recompensa para quem tem fome e sede de justiça? Saciedade. O Senhor disse que nós seremos fartos. Sabe por quê? Onde a presença de Deus nada falta, irmãos. Amém. Onde a presença de Deus há alegria, a paz, a consolo, a provisão. Amém. E quando não há, você ainda assim está tranquilo, porque sabe que Deus vai prover. Quantos testemunhos da pastora Sônia aqui, dizendo que ela não sabia como seria o próximo dia e Deus dava provisão? Confiança. Amém. Feliz, mais que feliz, aquele que tem fome e sede dessa justiça que é revelada por meio do sacrifício de Jesus. Versículo 7. E aqui acaba o nosso relacionamento. Os 4 versículos das bem-aventuranças voltadas para o relacionamento do homem com Deus. E aqui começam os outros 4 voltados para o relacionamento do homem com o homem. Irmãos, esse estudo que eu estou trazendo para os irmãos, essa meditação, é uma meditação que daria 8 aulas. 8 estudos separados. Se o Senhor nos permitir, se o pastor encontrar esse momento, eu me disponho a fazer esse estudo com os irmãos, porque cada um desses a gente pode meditar muito sobre essas coisas, para que haja transformação no nosso proceder. Mas o Senhor pediu e nós vamos levar essas mensagens hoje, dessas 8 bem-aventuranças, para a gente meditar em casa, amém? Amém. A outra bem-aventurança diz respeito à misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, a misericórdia, quando você vai estudar a tradução do hebraico, ou mesmo a tradução do grego, eu vou simplificar para os irmãos, diz respeito à empatia. Você olhar para a situação do irmão e se colocar no lugar dele, fazer um exercício de se colocar no que ele está passando, no que ele está sentindo, no que ele está vivendo, sentir o que ele está sentindo e dar para ele o que você gostaria de receber se estivesse naquela situação. Não é só sentir, é fazer. Está relacionado ao socorro. E aos que são obreiros, nós somos chamados ao ministério de socorros. E aos que não são obreiros, somos cristãos, somos chamados ao ministério de socorros. Então, se eu estivesse enfermo, e eu sei de alguém que está enfermo, e eu soube daquilo, e alguém que eu tenho acesso, o que eu gostaria de receber naquele momento? Uma visita, uma palavra de fé, uma oração, um suprimento financeiro, porque tem pessoas que dependem de muitas coisas quando elas estão nos hospitais. E eu preciso me dispor. O irmão está passando por uma situação de aflição na alma dele. Eu preciso separar tempo para dedicar aquele irmão para estar com ele, compartilhar com ele, ser um ombro para ele. Para uma pessoa na porta do meu carro, no sinal, pedindo comida. Irmãos, nem sempre a gente vai conseguir dar comida para quem está, porque se eu tiver alguma coisa dentro do carro, eu dou. Mas nem sempre a gente tem. Mas, irmãos, olhem para aquela pessoa naquele momento que você não pode saciar, para que apareça o próximo que possa dar.
Sabe, eu não costumo negar comida, irmãos. A pessoa me pede dinheiro, às vezes a gente bate aquela carnalidade, fala, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Mas sabe, se você der o dinheiro, são situações e situações, porque às vezes você percebe que a pessoa tem um vício muito visível, então você pode estar alimentando o vício. Mas às vezes a pessoa está com uma criança de colo, ai irmã, mas pode ser um placebo aquela criança, irmão, eu não vou julgar. Se você fez, o Senhor viu o seu coração. Mas se você for, sabe qual que é a melhor dica? Se o Espírito Santo te constranger, faça. Então, quando a gente fala a respeito de misericórdia, qual que é a mazela dele? E como eu faço para sentir o que ele está sentindo e entender o que ele precisa? Fazer o que ele precisa. Quando o Senhor fala, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque o Senhor sabe que nós estamos num mundo caído, que todos temos necessidades. E Ele quer que nós sejamos supridos nas nossas necessidades. E às vezes esse suprimento vem por meio de uma pessoa. Às vezes vem por meio de um irmão, de uma irmã. Então que nós estejamos disponíveis para misericórdia. Que nós estejamos disponíveis para socorrer. Porque não é no reino do céu que funciona toma lá da cá. Mas irmãos, toda semente que é lançada, ela frutifica. E se ela é semente de paz, ela volta como paz. Se ela é semente de amor, ela vai frutificar amor. Se ela é uma semente de egoísmo, de orgulho, tem um termo que eu quero ver se eu lembro. De mesquinhez. Nós colheremos frutos de mesquinhez. Lembre-se que todo bem que você faz de coração verdadeiro é recebido nos céus. Glória a Deus. E o Senhor não deixa nenhum ato nesta terra sem fruto. Porque é lei. Amém, irmãos? Que nós aprendamos a ser misericordiosos. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, todas as vezes que fala sobre limpeza de coração, a gente precisa pensar aqui, se parar, a gente morre? O coração. Se o coração parar, irmãos, a gente morre. Ah, irmã, às vezes ressuscita. Mas se ele parar de verdade, você morre. Então, a palavra diz que o coração é fonte de vida. E só quem conhece a fonte de vida verdadeiramente é Deus. Quando fala de coração na Bíblia, está falando de desejos, de vontades, está falando de intenções, de posicionamentos, de escolhas que nós tomamos segundo as nossas concupiscências. E quando o Senhor fala de pureza, de limpeza de coração, Ele está dizendo, eu quero tudo para mim. Eu quero que ele seja completamente íntegro. Porque se o seu coração for completamente íntegro, as suas obras serão de integridade. Se você tiver um coração limpo, e aí quando a gente fala de limpo no grego, no hebraico, tem 4 significados, eu não vou lembrar dos 4 agora. Mas tem 2 que falam. Um é sobre vestes brancas. E vestes brancas diz respeito a estarmos limpos do pecado. E um outro fala sobre limpeza do metal. Quando a gente refina o ouro, o que acontece? O fogo queima, queima, queima e toda a impureza sai. E só fica o que realmente é valioso. E o que o Senhor quer quando Ele pede pureza, limpeza de coração refinem para que vocês estejam completamente puros. O que eu espero de vocês no grande dia são vestes brancas. E só eu contemplo o coração. Eu conheço tudo. Eu conheço o que você faz no seu oculto. Eu conheço o que você pensa no seu oculto. Eu conheço o que você planeja no seu oculto. Eu conheço suas intenções. Eu conheço tudo. Então não diz respeito plenamente ao outro, diz respeito a Deus também, mas como que o Senhor testa o nosso coração limpo? Com as nossas atitudes. Porque se é dele que saem os desejos, porque eu pego contra Deus aqui nessa terra. Então, irmãos, que a gente esteja disponível para que o Espírito Santo nos trate das nossas mágoas, das nossas emoções. A pureza de coração diz respeito a você ter singeleza para pedir perdão e para liberar perdão. A palavra nos priva de uma série de coisas se a gente não libera perdão.
E uma das coisas que Jesus disse é: Ele vai perdoar aqueles que perdoaram. Ah, irmã, eu não consigo perdoar. Irmãos, eu disse que não é natural, é sobrenatural. Se for pela sua vontade, pela sua carne, não vai perdoar mesmo. Mas no sobrenatural, quando você se desce da sua vontade e fala: Pai, eu não quero a minha vontade. E aí, irmão, você ore, você jejue, você se prostre, faça propósito do Senhor e fala: Senhor, eu vou perdoar. E, irmãos, o Espírito Santo trabalha. Ele só quer que a gente chame, que a gente convide. Amém. Porque Ele está disposto a fechar feridas. Porque eu vou esquecer, irmão, o que uma pessoa me fez, eu não vou esquecer. Se eu não tiver uma crise de amnésia, eu não vou esquecer. Mas sabe, se olhar para a ferida e ela está cicatrizada, você aperta e ela não dói mais. É isso, liberar perdão é cicatrizar uma ferida de forma que ela não te doa mais. Amém? Amém. Aleluia. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, lá em Romanos capítulo 1, capítulo 2, fala que todos pecaram e destituídos fomos da graça de Deus. Todos pecaram. E quando nós estamos nessa situação em que ainda não nos voltamos ao Senhor, nós estamos numa situação de ira. Porque somente quando a gente recebe Jesus, a gente volta a ter paz com Deus. Então, os pacificadores diz respeito a nós que recebemos a paz de Deus, não estamos mais em ira, estamos sinceramente preocupados com quem ainda está numa situação de ira com Deus. Porque aqui diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a nossa missão aqui é ir atrás de almas, é atrás de vidas. Irmã, eu sou tão tímida, eu não sei o que eu faço. Seja a imagem e semelhança de Deus por onde você anda. Que o seu jeito de ser, de falar, de agir, de pensar, constranja. Faça com que o Espírito Santo seja visível. O que essa pessoa tem de diferente? Quando ela chega aqui, eu sinto uma paz. Nossa, é tão diferente quando ela fala. Eu sinto até mais calma. Nossa, eu não vou nesses negócios de igreja não, mas quando aquela irmã ora ali, eu gosto. Eu me sinto diferente. Irmãos, encontrem seus caminhos de evangelização. O Senhor deu dons a todos nós aqui. Ah, irmã, mas eu não oro pelos outros, eu não sou profeta, nem todo mundo vai ter dom de profeta, de profecia. Irmã, não sei cantar bem, nem todo mundo vai ter o dom da adoração por meio das músicas, dos cânticos. Mas eu tenho certeza que para cada um Deus deu dom aqui. Amém, glória a Deus. E esse dom, muitas vezes é a nossa profissão. Esse dom, às vezes, é algo que você queria ter feito lá atrás e você acabou escolhendo uma outra área de formação e aquela vontade está ali. Mas é um dom. E quando você tiver dúvida do seu dom, converse com o Senhor. O Espírito Santo vai te revelar. Mas busque aqueles que estão em situação de ira. Porque naquele grande dia diante do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai olhar para cada um de nós. E quando todos aqueles dias das nossas vidas passarem diante de nós, porque o Apocalipse diz que isso vai acontecer, e cada pessoa que passou por nós, o Senhor vai falar: eu te dei essa, você não trouxe para mim. Eu te dei essa, olha como ela estava carente, você virou as costas. Para essa você não teve tempo, porque vai ser o dia do grande juízo. Então, irmãos, não vamos deixar que vidas se percam porque nós nos calamos, porque nós não fizemos ou porque nós não estivemos no lugar de demonstração, de evidência de que somos filhos e que vivemos segundo aquilo que o Senhor deseja de nós. Amém? Amém. Aleluia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, se nós buscarmos todas essas outras bem-aventuranças, é bíblico que nós seremos perseguidos. Seremos apontados, seremos criticados. O que está acontecendo com os verdadeiros cristãos desse tempo? Os verdadeiros estão sendo criticados, estão sendo apontados. Porque, irmãos, tem tantas coisas diferentes acontecendo e nós temos que aceitar e engolir tudo. Só que o verdadeiro cristão, ele se posiciona. Eu te respeito, você pode escolher fazer da sua vida o que quiser, mas não é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aqui,
Não é você brigar para fazer o outro entender o que você está falando, mas é você se posicionar e dizer, não, irmão, seja feliz assim, eu acho que você não vai ser, mas eu vou orar por você. Às vezes até você falar que vai orar pela pessoa é um confronto. Então, se for, seja guiado. Apenas fala amém, meu irmão. Você acha que está certo, amém. Ore pela pessoa. Mas sabe, tem muitas coisas nesse tempo agora que são comuns, mas não são normais. Eu sugiro aos irmãos que leiam Romanos 1 e 2. Lá diz tudo que o Senhor abomina. E são coisas que estão completamente naturais e normais para este tempo. O Senhor abomina. Abomina. E a igreja não pode concordar com essas coisas. Amém. Irmã, eu vou ser perseguida, eu vou ser apontada. Irmãos, haja segundo o Espírito Santo de Deus. É o que eu falei, nós não vamos brigar para dar certo, mas nós vamos nos posicionar. Não, eu não concordo, eu não aceito. Ah, mas você está me discriminando. Ah, você está... Não, eu só estou me posicionando. Eu tenho direito, eu tenho liberdade de expressão, assim como você tem. Eu não concordo. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra para nos posicionar. Porque se nós nos misturarmos... Eu anotei uma frase aqui que eu ouvi de um mestre. Quero muito ver se eu encontro essa frase. Porque ela é muito marcante para nós. Fala muito a respeito daquilo que o Senhor quis falar para nós nesse dia. Acho que eu não vou encontrar ela fácil aqui, mas ela diz respeito ao seguinte. Tem muitas pessoas que estão preferindo abraçar o mundo e deixar por canto as coisas de Deus, para que elas estejam parte do todo. O que Deus espera de nós é que nós não sejamos parte do mundo. Ele espera que nós sejamos a igreja. Amém. Amém. Então, irmãos, se nós estivermos andando muito em paz com o mundo, tem alguma coisa errada. Porque tem muita coisa errada no mundo e a igreja não pode compactuar com o que está errado. Não podemos. Isso também será cobrado de nós no grande dia. Ah, você entrou naquelas rodas de conversa e concordou com tudo aquilo que eles falaram? Eles estavam tramando coisas ali, estavam tramando corrupções, estavam tramando jeitinhos, estavam querendo passar a perna em alguém para poder se dar bem. Ai, irmão, eu estava ali, mas eu não concordo, mas eu fiquei quieta. Irmão, se posicione, não brigue, não entre em contenda. Você fala, não, meu irmão, eu não compactuo com isso. Aí você vai ser perseguido, a palavra diz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Se posicione. O Espírito Santo está a nosso favor. E o nosso Deus é poderoso e soberano. Amém? Amém. Amém. Última bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando os insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Injúrias, perjúrios. Irmãos, se for pelo nome do reino, se for pela casa do reino, mais que feliz é você. Porque você está defendendo seu pai. Você está defendendo o reino dele. Você está defendendo... Sabe aquela coisa de família? Se coloquem assim no lugar em que estão falando mal da sua mãe. Ou estão falando mal do seu pai. A gente não costuma gostar mais de um do outro. Escolha o que você gosta mais. E estão falando mal. Estão falando mentiras. Como é que a gente se sente? Muito mal. Irmãos, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então o Senhor está dizendo que vai acontecer com os cristãos. E nós devemos sentir felizes por quê? Porque é por Ele. O sacrifício de Jesus foi o sublime, foi o supremo, foi o suficiente. Mas o Senhor disse, cada um pega a sua cruz e siga-me. E pegar a sua cruz é entender que há um Calvário que nos leva à redenção. É por isso que essa vida não é feita os 365 dias do ano de alegrias, de sucesso. Mas eu sei que eu tenho a paz que excede todo o entendimento. E no meio desta paz está a presença do Espírito. Está Jesus andando comigo. E o meu Deus, com a mão poderosa dele sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Irmãos, não é fácil andar segundo a vontade do Senhor. Mas nós precisamos nos dedicar a cada dia. Porque para esse tempo, e daqui para frente tende a piorar, o Senhor espera cristãos que sejam reconhecidos como a igreja primitiva era. Eles andavam e falavam que aqueles ali são do caminho.
O Senhor espera isso da nossa igreja para este tempo. Amém. Que por onde a gente anda, eles falam: esses aqui são do caminho. Esses aqui são de Jesus. Amém, meus irmãos? E eu quero concluir, irmãos, deixando uma mensagem que está em Colossenses 3, no versículo 12. Os irmãos também precisam abrir, se não quiser. Aleluia. Diz assim, Colossenses 3, versículo 12. Eu vou até o 17. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Mas caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Tende em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. Ensinai e acolhei uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças ao Pai. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor se preocupa que nós andemos conforme a tua vontade, que nós andemos conforme a imagem e semelhança de Cristo. Pai, nós sabemos que a caminhada não é simples, sabemos que não é fácil, mas nessa noite nós te pedimos, a tua igreja pede, limpa as nossas vestes, muda o nosso proceder, muda os nossos pensamentos, os nossos desejos. Nós desejamos mais de ti, Senhor. Desejamos mais da tua presença, desejamos mais intimidade, desejamos uma sincera conversão, porque nós sabemos que é isso que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Senhor, a voltar dos nossos maus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a largar aqueles pecados de estimação. Pai, nos constrange por meio do teu Espírito quando não te agradarmos, para que nós sejamos verdadeiramente quebrantados. O Senhor tem uma expectativa com a tua igreja, que ela seja o corpo de Cristo. Nos ensina a ser o corpo de Cristo, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.